Certa vez, Jesus estava indo para as bandas Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava ao norte de Jerusalém, no sopé de um monte bem conhecido, o Monte Hebrom. Aquele mesmo do Salmo 133, que fala sobre a união dos filhos de Deus, ou a união da Igreja de Cristo. E, atualmente, aquele local é chamado de Banias, e faz parte de um sítio arqueológico. E ele então perguntou aos seus discípulos: que dizem ser o Filho do Homem? Que pergunta? Por que Jesus perguntou isso? Às vezes a gente faz essas interrogações, mas eu entendo que é importante nós fazermos. Para quê? O que é que você pensa de mim? Vai variar de acordo com o conhecimento que você tem. Você com certeza dirá alguma coisa. Então, dizer quem eu sou vai depender do relacionamento, vai depender do conhecimento que você tem de mim. Jesus tinha interesse, não apenas de saber aquilo que os seus discípulos pensavam dele, mas também o que as pessoas que não estavam caminhando com ele também pensavam dele. E por isso ele diz: que dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 16, os versos de 13 a 17. E vamos fazer essa pergunta: quem é Jesus para você? Porque Jesus se perguntou aos discípulos, também pergunta para cada um de nós. Ele precisa dessa resposta. Vamos ler. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns diz João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês, que dizem que eu sou? Perguntou. Respondeu-lhe Simão, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Que o Senhor nosso Deus se digne aplicar esta palavra aos nossos corações. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso amado e querido Pai, nós te damos graças a Deus porque tu és a vida, tu és a fonte da nossa vida, tu és o nosso sustento, tu és a nossa motivação, tu és a nossa garantia do futuro, a nossa esperança. E nós, ó Deus, te damos graças, porque aqui estamos, te cultuando, reunidos contigo, tua igreja. E esperamos, ó Deus, e gostaríamos, ó Deus, de pedir nesse instante, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja usando-me como um instrumento nas tuas mãos. Não eu, Senhor, mas o teu Espírito. Não que eu seja digno, ó Deus, mas sei que o Senhor pode usar qualquer um para que possa abençoar o teu povo. Por isso, Senhor, eu estou aqui e peço que sejas comigo. Não me deixe só. Abençoa-me e também a cada um que está conosco nesta noite aqui cultuando, e também, Senhor,
fala aos corações daqueles que estão conosco também, através das redes sociais. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, no nome santo do Senhor Jesus. A primeira pergunta que Jesus fez foi: que dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, o que dizem que é Jesus? O que as pessoas pensam acerca de Jesus? O que dizem que é Jesus? Foi essa a pergunta primeira. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos profetas. Por que João Batista? Por que João Batista? Acreditavam eles que era João Batista. João Batista havia sido morto logo no início do ministério de Jesus. E um grupo de pessoas que já seguia Jesus, eles criam que ele poderia ser João Batista pelo fato de que João batizava com água e agora vem Jesus também fazendo o batismo nas águas. Existem outras crenças acerca disso. Não somente algumas, mas muitas pessoas, quando viram Jesus no seu ministério, diziam: foi João Batista que voltou. Não poderia ser a reencarnação de João Batista, porque não era reencarnado adulto, mas era como se ele agisse pelo espírito de João Batista. E isso era a crença das pessoas. Jesus queria saber o que eles pensavam acerca dele. E outro dizia: Elias. Lembravam a história de Elias. Lembravam Elias como profeta. Ele era um homem temente a Deus. E tinha uma coisa muito importante e interessante sobre ele, que ele não havia passado pela morte. Elias tinha sido arrebatado. Foi levado em uma carruagem de fogo que subiu num redemoinho ao céu. E havia uma profecia que dizia que antes da vinda do Messias, antes da vinda do Salvador de Israel, o próprio Elias viria à terra. Entendiam eles que seria Elias de forma natural, o mesmo Elias. Não imaginavam eles, não entendiam eles, que era alguém não no espírito de Elias, mas com uma missão parecida com a missão de Elias. Por quê? Elias havia voltado à terra, e isso eles pensavam. E vale lembrar uma coisa, que a palavra Elias significa Deus é meu Senhor. Então eles viam Elias como o retorno dele, porque eles tinham uma outra crença, que nós vamos ver uma citação mais na frente, que no momento de crise, no momento de necessidade do povo de Deus, do povo de Israel, poderia Deus mandar um dos profetas conhecidos para socorrê-lo. A crença popular entendia desta maneira, que poderia acontecer isso, e por isso eles acreditavam que Elias tinha voltado. Mas também poderia ser Jeremias, como um dos profetas. Jeremias tem algumas coisas que pareciam com as características do Messias. Porém, nós percebemos
que havia muita diferença de opiniões entre as pessoas sobre Jesus. Além dos nomes mencionados, diz o texto que outros o comprovaram ainda que poderia ser um dos profetas do passado. Porque havia uma crença entre o povo, como eu já disse, que no momento de necessidade, de aperto do povo de Israel, e ele estava vivendo uma situação muito complicada. Eles estavam sob o domínio do governo romano. Era um povo, como a gente pode dizer, escravo do governo romano. Não a espécie da escravidão que viveram no Egito, mas de um domínio, de um governo que não era o governo de Deus sobre a vida deles. E nem era a nação. Era uma nação sem independência. Uma nação dependente do governo romano, porque haviam sido conquistados por ele. E eu quero lembrar agora uma coisa. Apesar das diferentes opiniões sobre quem era Jesus, há algo que a gente precisa prestar atenção. Que uma pessoa não pode ser conhecida apenas pelo que os outros dizem, pelo que os outros pensam. Não, de forma alguma. O que a religião diz sobre Jesus não é o suficiente para você conhecer Jesus pessoalmente. Não é o que dizem de Jesus, ou que todo mundo diz sobre Jesus, ou as opiniões dos outros, que irão mostrar para você realmente quem é Jesus. Não é o que falam de mim, o que dizem sobre mim ou pensam sobre mim, que vai dizer exatamente quem eu sou. É necessário conhecer de perto. Muitos mesmo, que mesmo se dizendo cristãos, ou sendo cristãos, não sabem verdadeiramente quem é Jesus. Conhecem apenas um pouco sobre Jesus. E aí que eu acho interessante essa pergunta dele. Quando ele diz, quando ele pergunta aos discípulos: bom, e vocês? O que vocês dizem sobre o Filho do Homem? Isso é o que o povo fora fala. Mas vocês, meus discípulos, uma pergunta que serve para nós também. Quem é Jesus para você? Jesus faz essa pergunta também. Quem é Jesus para você? O que é que você pensa? O que dizeis que eu sou? Né? Jesus diz. E então vem aquela palavra, como a gente diz, abençoada, maravilhosa de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, o que significa isso para nós? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta pessoal de Pedro. E ele, Pedro, mostrou através dessa resposta a Jesus que realmente o conhecia. Pedro não conhecia Jesus de ouvir falar. Agora eu lembrei de Jó, né? Ele disse: antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas hoje meus olhos te viram. Quer dizer, hoje eu te conheço verdadeiramente, não apenas de ouvir falar, né? Então a resposta de Pedro foi essa. Ele realmente conhecia de andar com Deus. E se queremos conhecer a Deus, nós precisamos andar com Deus. Quando eu estudei conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, uma das experiências mais empolgantes para mim foi no dia que eu saí para andar com Deus.
Foi na época do Perspectiva. E eu fui fazer a pesquisa nos hotéis, sobre o preço de hotéis, onde iria hospedá-los. Eu chegava e conversava com as pessoas. E eu explicava o Perspectiva e dizia: é uma obra que eu estou fazendo, desse que está aqui comigo. Quem? Se eu estava sozinho, Jesus está comigo. E tinha gente que dizia assim: eu creio. Olha, digo a vocês, eu me espantava com aquilo. E a partir daí, todas as semanas, lá na congregação da Monte Sião, lá no São José, lá no Alto Bom Jesus, no final, eu dizia assim: uma boa semana para todos vocês, andando com Deus. Ou seja, convidando o Senhor a andar cada dia com você. E com esta consciência de que o Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Ele quer se relacionar com cada um de nós. Você tem andado com Deus? Para você conhecer Jesus verdadeiramente, você tem que andar com Deus todos os dias. Assim como você anda com as pessoas e conhece as pessoas a fundo. Andar com Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa era a experiência de Pedro com Jesus. Por isso ele podia dizer isto. Esse texto ele mostra que havia diferentes ideias a respeito de Jesus entre o povo, mas Pedro e os discípulos sabia exatamente quem ele é. Os discípulos sabiam que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Eles sabiam que ele era, conforme o pensamento de Mateus, ele era Jesus, o cumprimento das Escrituras. É tanto que Mateus, dentro do seu evangelho, ele cita muito conforme as Escrituras, conforme as Escrituras. Então, sempre mostrando que Jesus era o Messias, que veio em cumprimento das promessas daquilo que estava na Escritura. Ele era o filho de Davi. É outro aspecto que Mateus coloca dentro do evangelho escrito por ele, sempre enfatizando as Escrituras e Jesus, o filho de Davi, da descendência de Abraão. Então foi essa certeza que levou Pedro a esta decisão de dizer que tu és o filho do Deus vivo. Tu és o filho do Deus vivo. E por isso eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus, porque eles criam que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ainda faltava clareza a respeito do que seria esse Messias. Não tinham conhecimento amplo, um conhecimento total. Ninguém tem. Mas o que é importante é aquilo que a palavra de Deus diz, que devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Ou seja, conheço a Deus, mas não estou satisfeito ainda com esse pouco que eu conheço sobre Deus, da minha experiência com Deus. A gente precisa querer mais de Deus. Conhecer muito mais, porque Deus é infinito. Por isso não temos um conhecimento total. Conhecemos ainda pouco, né? Ou seja, às vezes nós precisamos ser repreendidos, como os discípulos muitas vezes foram repreendidos, no sentido de que não faziam exatamente como o Senhor esperava deles.
Nós muitas vezes não temos esse entendimento, falta-nos entendimento. Mas nós vamos prosseguindo, vamos compreendendo, conhecer e compreender. A igreja, ela é uma igreja que caminha. É uma igreja peregrina. Por quê? No sentido de que não vai ficar aqui para sempre. A igreja tem um caminho. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser chamada por Deus para estar com Ele no novo céu e na nova terra que nós aguardamos. E nesse tempo nós precisamos continuar conhecendo. 1 Coríntios 13 e 12 diz para nós que agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia o veremos face a face. Um dia o veremos face a face. Isso porque ainda o nosso entendimento não está amplo, aberto totalmente acerca de quem é o nosso Deus. A comparação entre Jesus e os grandes personagens da religião judaica indicavam um reconhecimento. Mas Jesus representa muito mais. É muito mais do que aquilo que é escrito sobre ele. Jesus é muito mais. A diferença não dá para a gente perceber, não é percebida, porque é muito pequena. Mas o texto também ele nos explica uma coisa. Ele nos dá pistas para outra explicação. O texto afirma que a explicação, que a afirmação de Pedro não veio dele mesmo. Não foi a carne e o sangue que te revelou, Simão, mas foi o meu Pai que está nos céus. Observe aí, olha essa pérola. E não devemos baixar a nossa cabeça e nos entristecer, porque o nosso conhecimento sobre Deus ainda não é tão grande, não é amplo, não é pleno. Mas o Senhor, Ele nos mostra, nós precisamos, a clareza a respeito do Messias seria dado pelo próprio Deus, Não veio dele mesmo, foi revelada por Deus. Ou seja, não se chega a uma compreensão simples pela nossa reflexão pessoal. Ainda que seja necessária, isso nos coloca no âmbito da graça e do dom de Deus. Ou seja, é a graça de Deus, é a dádiva de Deus a nós que nos leva ao conhecimento dele. Ou seja, foi Deus quem se revelou a nós. Foi Deus quem nos buscou. Foi Deus que abriu o nosso entendimento um dia para nós vermos a nossa necessidade. Para nós vermos que nós necessitamos de Deus e que nós dependemos de Deus. Há muitas pessoas que acham que não dependem de Deus. Quantas coisas, quanta besteira eu já ouvi acerca disso. Eu tinha um colega de infância que dizia assim, abria a gaveta e dizia assim: meu Deus é o dinheiro. O dono do maior supermercado da cidade de Araiós, eu digo porque ele já morreu, era Moisés. Porém, ele era assim. Ele foi perdendo tudo. E voltou a viver como
pescador, pescando para sobreviver, para poder se alimentar. Os filhos, perdeu os filhos para as drogas. A esposa dele ainda vive, estive com ela no mês de novembro na casa dela, na casa que era dele também. Mas foi uma coisa muito triste. E o pior, não existe nenhum registro de que um dia ele tenha reconhecido a sua necessidade de Deus. Não podemos, ninguém deve ser tão insensível ou insensato de achar que a sua intelectualidade, o seu poder e o seu dinheiro substituem Deus na sua vida. Gente, nós dependemos de Deus, nós somos criação de Deus, não somos criação de acaso. Não foi a natureza que nos criou, como a própria natureza não criou a si mesma, mas tudo foi criado por Deus, por isso nós dependemos dele. Olha, a graça de Deus, ela nos permite ver a diferença. É preciso, agora uma pergunta assim, de por que a gente pode dizer assim, Pedro foi revelado só a Pedro e não foi revelado aos outros? Por quê? Foi revelado a Pedro e não aos outros. Será que Deus foi injusto? Será que Deus, por si mesmo, sem nenhuma outro pré-requisito, preferiu a Pedro e não a outro? A diferença é o seguinte, é que nós precisamos ter a disposição, querer, nos despojar dos nossos, preconceitos, ou dos nossos conceitos que achamos que são compactos, firmes, que não são variáveis, ou seja, que são permanentes e imutáveis. Só quem é permanente e imutável é Deus. E aí não abre mão de si mesmo, não se despoja de si mesmo e dos seus próprios conceitos, anseios e expectativas. A Bíblia diz que é necessário a renovação da mente, né? Está lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, o que acontece com a nossa sociedade? A nossa sociedade busca o padrão do mundo. Se você é diferente de alguma coisa, você já se sente fora do espaço. Ou seja, você se torna, como eu estudei algumas vezes sobre isso, a gente falava do homem massa, ou da multidão massa, da sociedade massa. Ou seja, ia para o lado que todo mundo vai. E um dia fiz uma brincadeira lá na ponte, aquela ponte que liga da Guararapes para Boa Vista. Comecei a olhar para baixo. Recostei ali na ponte e comecei a olhar para baixo. Fixei o olhar lá e fiquei esperando o resultado. Daqui um pouco a ponte estava cheia de gente olhando lá para baixo. Olhando para baixo. Comportamento de massa. Faça isso. Você vai ver, foi até a mesma experiência que eu tive. E eu saí assim e disse, mas meu Deus, como essas pessoas são bestas. Né? Foi bom porque eu vi, eu não preciso ser desse jeito. Ninguém precisa estar repetindo, reproduzindo o jeito de ser de ninguém. Oh, meu Jesus, quanta coisa. Deus te criou do teu jeito,
Tu é um ser único, não existe ninguém igual a ti. É necessário a renovação da nossa mente, não precisamos andar de acordo com o mundo. Andar satisfazendo coisas que contrariam os valores e a vontade de Deus. Não precisa. A pergunta de Jesus foi: vós, quem dizeis que eu sou? Ela permanece atual. Ela não foi apenas para os seus discípulos, ela permanece atual, é para nós também. Vós, quem dizeis que eu sou? Ela permanece atual. Então nós fomos convidados a responder, a dar essa resposta pessoal. E além das opiniões que nós ouvimos, e além dos conceitos que nós ouvimos, somos convidados a perceber a diferença. Quem é Cristo para nós hoje? Será que nós podemos confessar como Pedro confessou? Tu és o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que tipo de Cristo ou tipo de Messias nós confessamos? Me digam, qual? A resposta, ela determina a nossa motivação, a nossa forma de segui-lo. Nós seguimos o Cristo de acordo com aquilo que nós cremos sobre Ele, daquilo que nós entendemos e conhecemos que Ele é. Nós seguimos o Cristo assim. A pessoa se segue um Deus carrasco e anda morrendo de medo para não ser castigado. Mas há outros que também seguem um Cristo que não está nem aí. Aí pode fazer tudo o que quer, que manda a sua vontade, faz, porque é moda. Cristo é amor, Cristo é bonzinho. Cristo não vai se importar se eu faça isso, aquilo, faço o que eu quero e pronto, porque Cristo é bom, Cristo é amor e pronto, e acabou-se. Também não é assim. Há uma relação, e falar um pouquinho mais na frente, mas vou adiantar porque já são 8:06. Vou adiantar, olha. Falta clareza a respeito de Cristo. E essa falta de clareza sobre Cristo, ela é espelhada na igreja. Ela fala a respeito da igreja, porque cada dia surgem novas igrejas, diga assim, disputando o mercado religioso, né? E o que é essa igreja, corpo de Cristo? Que ela possui 3 elementos essenciais. A unidade, ou seja, o membro de um corpo, ele forma uma unidade à medida que estão interligados. Ou seja, se um sofre, o outro sofre, né? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos são honrados, todos se regozijam. 1 Coríntios 12:26. Ou seja, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos são honrados com ele e se alegram com ele. É assim. Se eu estou pregando lá o laço da cama, vou bater um preguinho daquele, um preguinho pequenininho, pá, aí eu meto o martelo na cabeça do dedo. Os meus olhos não viram nada, não bateu nos meus olhos, não bateu na minha boca, não bateu em outra parte, foi só em cima da minha unha. O que aconteceu? Doeu. Todo o meu corpo ficou incomodado com aquilo. É assim. É unidade. Quando nós somos unidos, um chora, nós choramos com ele. Um se alegra, nós nos alegramos com ele. Ou seja, há essa interligação, essa unidade. Essa unidade que é dada à igreja por meio de Jesus Cristo. Não é porque nós somos
beleza, não. É porque nós cremos em Jesus. Somos salvos por Ele. Filhos de um único Pai, crer num só Senhor, um só batismo, uma só fé, né? Como nos diz lá a palavra, o texto está mais na frente, né? Então, é isso que nos dá essa unidade. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o comando da igreja. Todos somos batizados em um só corpo. Os membros de uma comunidade que manifesta a unidade através da fé no Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Do testemunho, da vivência do Evangelho. Então aí está, nós somos unidos nisso. Somos uma só família. Que estamos juntos. Todos com o mesmo objetivo. De testemunhar de Jesus. De colocar a nossa vida à disposição dEle. Para que Ele seja conhecido através do nosso agir. Seja com os nossos atos, com as nossas palavras, com a nossa forma de viver. Ou seja, na nossa totalidade, viver para a glória de Deus. Lembra do texto? Que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Significa isso, que as pessoas olham aquilo, percebem e dizem: esta pessoa é diferente do mundo, porque ele tem o Espírito Santo na sua vida, porque ele é um filho de Deus. A diversidade, né? Assim como o membro do corpo são diferentes, possuem funções diferentes, também uma comunidade cristã, uma igreja, ela é constituída de pessoas diferentes, de ideias diferentes, de talentos ou dons diferentes. Quer dizer, a diferença ela não deve alimentar sentimento de inferioridade ou de discriminação, mas apontar para a necessidade de complementação. Aí eu lembro, e alguém conhece coxa de retalho, né? Conhece a coxa de retalho? A coxa chilena, né? Recebi um presente de uma coxa daquela. Uma coxa chilena feita toda de retalhos. Aí você olha, que peça bonita. Bonito, pelo menos eu acho, muito bonito. Aí você vai, tecido de diferentes cores, diferentes estampagens, tudo diferente um do outro. Mas estão todas interligadas, uma a outra, e forma aquela peça interessante, uma peça bonita. Assim somos nós, todos diferentes, não tem ninguém igual. Mas na unidade, juntos uns com os outros, unido por Cristo, cada um de nós temos algo a dar e a receber. Cada pessoa tem um dom, e cada dom é importante, e é necessário para o desenvolvimento da comunidade, necessário para o desenvolvimento da igreja. Ou seja, todos nós, não importa de que família aqui você é, a sua cor, a cor do seu cabelo, dos seus olhos, o seu tamanho, a sua idade, a sua roupa, não importa. Todos nós precisamos uns dos outros e devemos estar à disposição dos outros para ajudá-los naquilo que cada um tem necessidade. Vocês imaginam a força de uma igreja que olha para cada um? Esse é meu irmão, esse é filho do meu pai. Gente, não dá para a gente ver a dimensão do efeito de uma igreja que vive esse sentimento de unidade na diversidade. Para quê? Isso, a igreja já foi citada por aqui, não sei se foi no hino ou foi numa palavra.
Serviço. Então, unidade e diversidade de serviço. Ou seja, os membros não vivem para si mesmo. Não vivo para mim mesmo, mas estão a serviço do corpo. Estamos a serviço do corpo, a serviço da igreja, a serviço de Cristo. A igreja, ela não é prestadora de serviço. Quer dizer, fazer isso? Não é prestadora de serviço, né? Não tem a prestação de serviço como essência. Por quê? O que é que ela busca? Comunhão, solidariedade, partilha, paz e justiça. Essas coisas aqui. Honra e vantagem de qualquer espécie. Não procura isso. A chegada do domínio de Deus, ela tem implicações nas relações de poder. Ou seja, no lugar de um poder com dominação, preste atenção, em lugar de um poder com dominação, com domínio, com domínio, entra o poder com serviço. Então, o poder que você tem é o poder que você tem de servir. Lembram de Jesus lá na última ceia? Foi o que ele fez? Passou a toalha, não é? E foi lavar, pegou água e foi lavar os pés dos discípulos, mostrando que ele veio para ser servo. Então, a compreensão que devemos ter é que nós somos servos uns dos outros. E a forma de nós servirmos e de termos o poder não é pelo domínio, mas pelo serviço. Eu tentei lembrar de um livro que eu li sobre a questão de administração, que era alguma coisa, não é o monge executivo não, que a administração era essa: o administrador era aquele que procurava servir a todos os outros, ou seja, dar condição para que os outros pudessem produzir, pudessem fazer. É mais ou menos o que a gente fala aqui, formar líderes, né? Formar líderes, que o Beto tem falado. Então, o serviço sob o domínio de Deus, quer dizer, há uma inversão de valores, há uma inversão de ordem, pois significa serviço e não privilégio. E não privilégio, mas serviço e não privilégio. Quer dizer, uma pessoa... Estou terminando. A igreja é um local de vivência e domínio de Deus. Então aqui, devemos colocar em prática uma nova forma de agir, que buscará contagiar a sociedade. Contagiar a sociedade. Porque o que acontece normalmente é que muitas vezes as pessoas são contagiadas pela sociedade. E aí dá um trabalho, né? Dá uma luta. Alguém está caminhando tão bem com a gente, daqui um pouco, está lá não sei para onde. Mudou tudo. O que foi? Foi contagiado pela sociedade. A sociedade, aliás, a igreja, ela tem o papel de fazer essa diferença. Buscar contagiar toda a sociedade. Porque a igreja é chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra e luz do mundo. Está em Mateus 5, 13, 14. Ela deve influenciar a sociedade. E não o contrário, ser influenciada pela sociedade. Há um perigo hoje em dia das pessoas serem influenciadas pela sociedade. Com atitude que dá um nomezinho. Politicamente correto. Deixando de se influenciar pela sociedade. A igreja fará bem em aplicar o método de Jesus e perguntar pela opinião popular. Mas a sociedade, ela não determinará quem é o Cristo
E o que é a sua igreja? A igreja de Cristo é constituída por pessoas que aceitam o domínio de Deus e não se conformam com este mundo, ou seja, com esse século. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento. É esse o método de Jesus. E a última pergunta, a pergunta final. Quem é você para Jesus? Pedro era alguém para Jesus, e Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A resposta de Jesus para Pedro, que também conhecia Pedro, faria dele um homem forte e cheio de fé. Vocês sabiam que o Evangelho de Mateus, a fonte para o Evangelho de Mateus, de Marcos, a fonte para o Evangelho de Marcos foi Pedro? Marcos era o camarada lá, que escrevia as cartas de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro não sabia o quanto ele era importante para Jesus, como às vezes nós não sabemos. Você sabe o quanto você é importante para Jesus? Se você soubesse quanto você era importante para Jesus, e o quanto Jesus ama você, e tem interesse no seu sucesso, como filho dele, seria tão diferente. Antes de conhecer Jesus, antes de nós conhecermos Jesus, antes que você conhecesse Jesus, ou antes que você venha a conhecer Jesus, Jesus já te conhece. E você é muito importante para Ele. Não basta sua fé somente no que as pessoas dizem sobre Jesus. Busque conhecer a Cristo pessoalmente. Busque conhecer a Cristo pessoalmente. E saiba que você é muito importante, porque Jesus te ama. Responda como Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. Que Deus nos abençoe.